Eu acredito que entre 15 e 20 anos a Flórida vai ser o estado mais importante para a economia. Hi, my name is Daniel and I'm a luxury real estate developer and agent. I was born in Brazil where for 12 years I worked as an investment manager. And since 2014 I'm building and selling luxury real estate here in South Florida. So subscribe and follow my journey to build the most luxurious home in the United States. This is my breakfast, whey protein, peanut butter and coconut oil. Yeah. This is my pre-workout and this is electrolytes for my weight session right now. Daí? E aí, velho? O que tem de novo aí? A gente passou da inspeção ontem de plumbing. Tá, E hoje foi um complementozinho do plumbing também. tá. Aí estamos esperando a elétrica agora, velho. Esperando a elétrica. Vamos resolver aqui, velho. Eu tava brigando com o cara no telefone há pouco agora. O que houve? Ah, porque ele botou só um cara aí, velho, pra finalizar. Disse que não tem gente agora. Que é aquele que tá lá em cima de laranja. How are you? Good, good. How are you? Very good. Going fast here. Well, not really. Até boa vontade, até gente boa ele, mas sozinho. Eu tava pensando com o Rodrigo também aqui. A gente ia botar a gente tem 2 eletricistas na nossa equipe, né? Tu quer que eu veja no grupo lá que eu faço parte do Recomendo? Não, na verdade eu acho que não vale a pena tirar os caras não, porque vai ser um trauma muito grande. Então, tipo assim, ele tá pedindo tempo pra ter gente. Aí o que o Rodrigo estava falando é o seguinte, como o segundo pavimento, a parede tá toda pronta já. Uhum. E falta só a luminária lá do segundo. Sim, que é o que ele tá botando ali agora. Se a gente conseguir acabar só a luminária do segundo, eu consigo chamar a inspeção e fazer só o segundo pavimento da inspeção, entendeu? Entendi. Aí eu tenho tempo pra trabalhar e quanto tempo que ele arruma a gente, entendeu? Entendi. Que aí eu libero já o drywall lá de cima, tudo. Aí passando na elétrica vai os drywall, isso que eu ia perguntar. Aí a gente bota o insulation com aquela espuma que tá ali no meio. Sim, sim. E aí chama a inspeção, faz a inspeção de insulation e depois a gente começa a fechar o drywall. Só precisa disso agora pra poder começar. Entendi. Beleza. Entendeu? O do cara lá do alarme não é agora, né? Mais pra frente, né? Da automação? É. O cara vai começar amanhã. Começa Mas só passar os cabos, né? Sim. Só passar os cabos amanhã. Vai começar a passar os cabos amanhã. Beleza. E lá Hollywood como é? A aprovação da projeto tá pra aqui. Pois é. O que mudou na piscina? O que houve? Não, na verdade... Que fez o buraco ali, fez a armação e faltou... Segundo o projeto, não tem nada... Tá a mesma coisa que o Oswaldo tinha desenhado. A única coisa que mudou um pouco, a piscina é assim, né? Aham. Estreitou um pouco só, entendeu? Tá. Tipo, o comprimento é tudo igual, estreitou um pouco nessa lateral de... Tudo, né, por causa do setback aqui do nosso terreno. Aí o que tava demorando, a gente teve problema com o cara da piscina, foi a aprovação de projeto, velho. Que o cara se enrolou, e aí a gente ficava cobrando ele todo dia. Mas o buraco que foi feito ali já foi feito do certo. Já foi feito, já tudo certo. Tá. Aí assim, o que o Oswaldo tá alegando e que realmente eu conferi, é só uma diferençazinha de medida que dá pra ajustar do jeito que tá ali no buraco, entendeu? Uhum. Que é quando o cara voltar, é a primeira coisa que ele vai fazer antes de avançar, entendeu? Sim. E aí tá a previsão de ter aprovação do projeto até sexta-feira agora. Tá concretado aí. Aí aprovando o projeto a gente volta, aí o cara chama a Muda inspeção ali porque o aço já tá pronto, entendeu? Só ajustar o tamanho e tal. Aí chama a inspeção pra ele fechar a forma e concretar, entendeu? Sim. Eu acredito que mais uns 15 dias aí, se Deus quiser, a gente vai estar, se correr tudo certinho, se o projeto for aprovado, mais uns 15 dias aí a gente tá completando a piscina. Bacana. Today my lighthouse point once again. I just checked out our construction. Our house is going very good. Next week we should have the electrical part done, pass the inspection and start the installation and the drywall. And now I came to the Hillsborough Pompano Beach inlet to record another video, another promo video for our house in Lighthouse Point, where we are explaining the concept of the name Giant Your Life. So stay tuned to see what's cooking.
Outro dia eu estava falando com uma pessoa lá do Brasil que estava para investir num projeto como esse aqui, numa construção. E entre ele falar que sim e assinar o contrato, foi justamente o momento quando o dólar saiu de 3,80 e pouco, foi para 4,10, 4,11 praticamente. E ele acabou desistindo. Agora que o dólar caiu, ele voltou a mostrar interesse, mas infelizmente para ele, a vaga dele acabou sendo preenchida por outro investidor. O que eu quero dizer com isso? Que para salvar esse valor que ele perderia com o câmbio, que era de aproximadamente $1.000 ou R$4.000, ele deixou de entrar num investimento que tinha um potencial de ganho de $15.000. Então, às vezes, ficar tentando buscar o ponto de inflexão do câmbio ou tentar acertar o olho da mosca com ela voando pode causar muito mais prejuízo do que simplesmente a cotação cambial. Então, pense nisso. O Daniel hoje vai fazer uma palestra bem interessante que é sobre a economia da Flórida. Então, ela não tem como não ser relevante para cada uma das pessoas que estão aqui hoje, porque todos nós acompanhamos muito a economia da Flórida, temos interesse em saber o que está acontecendo com a economia, para onde ela está indo, ela está crescendo, está retraindo, e se ela está crescendo, que é o caso que eu sei, por que ele está crescendo. Então, eu convido o Daniel Duarte, presidente do Prosperity, para falar durante 20 minutos com a gente. Confie em mim, que no 19º minuto a Fernanda vai te avisar. Rapaz, no nosso grupo, no nosso... A Fernanda aprendeu isso lá no nosso grupo. Pessoal, a Karina saiu de lá porque não aguentava os alarmes. Aí ela chegou, viu a Fernanda aqui, muito saco. Pessoal, boa noite. É muito bacana estar nesse grupo, que o Dani foi a 5ª pessoa que eu conheci aqui nos Estados Unidos. Foram 2 advogados, a corretora que atendia a gente na época, o Júlio e o Daniel. A Paola está ajudando eu botar minhas ideias em dia, e o nosso amigo Levi, essa semana Esfriando a sua cabeça. Esfriou a minha cabeça. Eu sou economista de formação, aqui eu trabalho com construção, e eu quero fazer um statement aqui hoje. Eu acredito que entre 15 e 20 anos, a Flórida vai ser o estado da costa leste dos Estados Unidos o mais importante para a economia. E hoje a gente tem Nova York como a maior referência. Só que Nova York, a cidade de Nova York, perde 125 pessoas todos os dias. Todos os dias a população de Nova York diminui em 125. O saldo entre as pessoas que vão morar lá e as que saem de lá. Compensação, a Flórida recebe 900 pessoas por dia. 45% vem aqui para os 3 condados do sul. Orlando recebe 125 pessoas por dia e Tampa 149 pessoas por dia. Isso saldo líquido. Então, Nova York, Los Angeles e Chicago, que sempre foram os maiores pilares da economia dos Estados Unidos, elas estão decrescendo. E aonde você vai querer fazer investimento? Numa cidade, numa região que perde população a cada dia que passa, ou numa região, num estado que aumenta a sua população, aumenta o seu poder de consumo a cada dia que passa. E num país como os Estados Unidos, a quantidade de pessoas consumindo se torna ainda mais importante. O PIB, que é o maior indicador de uma economia, que é o Produto Interno Bruto, tudo que se produz de riqueza em um determinado ano, ele é composto do consumo das famílias, o nosso, os investimentos das empresas, os gastos do governo e o saldo de exportação e importação. Se um país exporta muito, isso ajuda no PIB dele. O PIB dele cresce, porque ele está vendendo produtos para fora. Se um país importa demais, isso faz com que o PIB dele diminua. Por quê? Porque ele está comprando produtos de outro lugar. Ou seja, ele está mandando dinheiro para fora e gerando emprego lá. Aqui nos Estados Unidos, 65% do PIB é feito do consumo das famílias, do nosso consumo diário. E foi por isso que em 2008 a gente teve a maior crise dos Estados Unidos. Porque a gente sabe que o consumo aqui nos Estados Unidos, ele é muito atrelado ao crédito. E naquela época, quem trabalhava já com imóvel sabia, o cara ia comprar um imóvel, o corretor falava, para que comprar um se tu pode comprar 5? Porque os bancos estavam dando dinheiro para todo mundo para fazer qualquer coisa. Então o cara comprava 5 imóveis, morava em um, alugava 4, gerava renda. Com essa renda ele pagava os juros do banco, porque durante 5 anos ele só pagava juros, ele começava a amortizar no 5º ano. Então para ele estava tudo muito bom. Estava ganhando dinheiro,
estava comprando imóveis sem pôr dinheiro na frente, ele recebia 125% de financiamento, comprava um imóvel de 100 mil, o banco emprestava 125 para ele, então ele pagava todos os closing costs, pagava tudo, mobiliava o apartamento, a casa e alugava. 5 anos depois, 5 anos depois a taxa de juros dos Estados Unidos saiu de 0,5% e foi para 5,5% e esse pessoal começou a pagar começou a vir o boleto do principal, né? Não só os juros, mas a amortização também. Aí ele olhava para o boleto, eu olhava para a casa que ele tinha assim, cara, não vale esse preço, não vale o que eu estou pagando. E o cara simplesmente deu o calote e parou de pagar. Na hora que a população inteira fez isso, os bancos fizeram o seguinte, não dá para emprestar dinheiro para mais ninguém, nem pessoa física e nem pessoa jurídica. Então eles tiraram o dinheiro da pessoa física e tiraram o dinheiro da pessoa jurídica. A empresa, a General Motors, não tinha dinheiro para pagar o fornecedor. E a hora que acabou o crédito, acabou o consumo, acabou o investimento, acabou tudo. Por que isso aconteceu? Muito desregulamentado o mercado, o que não é possível hoje. Hoje o mercado de crédito, o mercado imobiliário, ele está muito mais regulado, é muito mais difícil fazer aquilo. O financiamento hoje ele é muito mais criterioso. Então isso faz com que os bancos emprestem com mais parcimônia. E não é à toa que hoje tem tanto dinheiro disponível no mercado que a taxa de hipoteca média aqui na Flórida está em 4%, 4,06% e caiu nos últimos meses. Por que caiu? O juro nada mais é do que o preço do dinheiro, tem mais dinheiro do que pessoas tomando. Então eles abaixam os juros para isso, para continuar fortalecendo a economia. Então quando a gente olha esses dados econômicos, o consumo está forte, as empresas estão investindo, o governo americano está fazendo investimentos, a importação ainda continua negativa. Mas a gente olha o jornal, olha a TV e todo mundo fala em uma coisa só. A recessão está chegando. A recessão vai chegar. E ela vai chegar. Hoje os Estados Unidos está com a menor taxa de desemprego dos últimos 60 anos. E quando a gente tem a menor taxa de desemprego, isso é uma coisa boa, porque as pessoas estão gastando, mas é um problema. Se não tem trabalhador disponível, como é que a empresa vai crescer? Ela não tem quem contratar. Fica difícil. Então isso vai fazer com que em algum momento, eu acredito que daqui a 24 a 48 meses, a economia pare de crescer e isso tecnicamente é a recessão. Economicamente, recessão significa 6 meses sem crescimento. Recessão não é sinônimo do que aconteceu em 2008, 2009. Aquilo foi uma depressão causada por uma alavancagem exagerada do mercado financeiro, do mercado imobiliário global, que logicamente refletiu na economia. Hoje a gente não tem mais aquele cenário. Se existir uma recessão, é bom, porque hoje a gente está crescendo a uma média de 3% ao ano. Nenhuma economia consegue se manter com esse nível de crescimento de 3% ao ano indefinitivamente. Em algum momento ela vai precisar segurar, algumas pessoas vão ser demitidas, os preços se ajustam e a economia volta a funcionar normalmente. O bacana agora é que, como a gente não tem aquele excesso de alavancagem, provavelmente a hora que parar de crescer não vai ser uma catástrofe como foi daquela vez. Lá no Brasil eu trabalhava no mercado financeiro, enquanto economista eu falava para os meus pares, cara, economista não tem que ficar dentro de escritório, analisando o dado do Banco Central. O economista tem que estar na rua falando com o empresário. É ele que sabe se as pessoas estão consumindo ou não. É ele que sabe se o concorrente dele vai investir ou não, o parceiro dele vai investir ou não. Esse é o temperamento da economia, esse é a temperatura da economia, não simplesmente um dado econômico, porque o dado econômico é de ontem, é do mês passado, da semana passada. Então todos esses números que a gente vê é do passado. Não dá para a gente projetar uma economia dinâmica como é a economia global hoje, usando modelos econométricos de 20 anos atrás. Então, pessoal, 20 a 48 meses. Pode ter certeza que a economia vai diminuir o seu crescimento, mas isso não significa que é uma catástrofe geral como foi em 2008. Deixa esses últimos minutos para se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição.